Vamos meditar na palavra do Senhor? Hoje nós estamos em Gênesis capítulo 36. Hoje nós vamos falar sobre os descendentes de Esaú. Eu vou até escolher um nome aqui, o que eu achar mais bonito eu falo no final do vídeo. E aí você faz também, tá? Deixa aí nos comentários o nome o nome mais bonito que você achou aqui nessa genealogia de Esaú, tá? É um nome mais bonito que o outro. Vamos lá, vamos para a leitura? Nós não vamos pular nada, tá? Nós vamos ler a Bíblia de capa a capa. Então, bora lá. A palavra do Senhor diz assim: e estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Edom significa vermelho. Agora, Esaú, ele vai ficar conhecido como Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, Eteu; Olibamá, filha de Ana; Olibama, filha de Ana, filho de Gideão, o Eveu; e Bezemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Bezemate teve a Reuel. E Olibamá teve a Jeús, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhes nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa e seu gado e todos os seus animais e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra, de diante da face de Jacó, seu irmão. Aqui, né, eles se tornaram muito grandes, né? Então, aqui quando eles falam pegou seu gado, isso aqui inclui, né, as ovelhas, os bodes, os cabritos, os próprios bois, né? Então tá tudo aqui junto aqui, né, quando a Bíblia fala pegou seu gado, tá tudo incluído aqui, né? Então, eles acabam se tornando um povo muito numeroso. E aconteceu como aconteceu, lembra, com Abraão e Ló, que tiveram que se separar, porque eles se tornaram muito grandes, não tinha como conviver todo mundo junto. Então agora Esaú, né, deixa Jacó em Canaã e se muda para Seir, né? Porque a fazenda deles era muito para habitarem juntos, e a terra de sua peregrinação não os podia sustentar por causa do seu gado, era muita coisa. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. A Bíblia está afirmando novamente que ele é agora Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bezemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, Gaetã, isso mesmo, você não ouviu errado, é Gaetã, e Kenaz. E Tima era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Esse Amaleque aqui, que é neto de Esaú, ele depois vai dar origem, né, aos Amalequitas, daqui que surgiu, né, os Amalequitas, do neto de Esaú. E esses foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samar e Mizá. Esses foram os filhos de Bezemate.
Bezemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Olibamá, filha de Ana, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeús, Zalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefó e o príncipe Kenaz. O príncipe Corá, o príncipe Caetã, o príncipe Amaleque. Esses são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E esses são os filhos de Reuel, filho de Esaú. O príncipe Naate, o príncipe Zera, o príncipe Samá, o príncipe Misa. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. E esses são os filhos de Olibamá, mulher de Esaú. O príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Olibamá, filha de Ana e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú e estes são os seus príncipes. Ele é Edom. E a Bíblia falando novamente que ele é Edom agora. Esses são os filhos de Seir, Orreu, moradores daquela terra. Lotã, Sobal, Zibeão e Ana. Dissom, Ezer, Dissã. Estes são os príncipes dos Orreus, filhos de Seir na terra de Edom. E os filhos de Lotão foram Ori e Oma. E a irmã de Lotã era Tima. Esses são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefom e Onã. E esses são os filhos de Zibeão: Aia e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, águas termais. Olha que coisa linda, esse homem aqui, quando estava procurando, apacentando as jumentas, ele vai achar águas termais no deserto. Que coisa legal, né? Aquelas águas com temperaturas quentes, relaxantes. Naquele lugar árido, ele encontrou águas termais. Ele estava apacentando as jumentas de Zibeão, seu pai. E esses são os filhos de Anar, Dissom e Olibamar, a filha de Anar. E esses são os filhos de Dissom: Edã, Esbã, Istram e Querá. Esses são os filhos de Ezer: Bilam, Zaavan e Acã. Esses são os filhos de Dissã: Uz e Arã. Esses são os príncipes dos Orreus, os príncipes de Lotã, os príncipes de Zobal, os príncipes de Zibeão e os príncipes de Aná. O príncipe de Som, o príncipe Ezer, o príncipe de Sam, esses são os príncipes dos Orreus, segundo os seus príncipes na terra de Seir. Esses são os reis que reinaram na terra de Edom. Antes que reinassem reis alguns sobre os filhos de Israel. Eles se organizaram primeiro que Israel, Eles se organizaram ali e formaram reis primeiro que Israel, Eles eram tanto quanto mais organizados do que Israel. Reinou, pois, em Edom Belã, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá e Zobabe, filho de Zera, de Bodzra,
Bozra, sua mãe chamando o filho, Bozra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe e Urzão da terra de Temanitas, e reinou em seu lugar. E morreu Urzã em seu lugar, e reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome de sua cidade foi Avite. E morreu Haddad, e Sulã de Mareca reinou em seu lugar. E morreu Zalã e Saul, nada tem a ver com o Saul do tempo de Davi, esse aqui era outro. De Reobote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e Adã reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú. E o nome da mulher foi Metabel, filha de Metrade, filha de Mezaabe. E esses são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Timã, o príncipe Alva, o príncipe GTT, o príncipe Olibamá, o príncipe Elã, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, o príncipe Migdiel e o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo suas habitações na terra da possessão. Então Esaú, pai de Edom. Meu Deus! O que significa isso tudo? A Bíblia traz dois tipos de genealogia aqui, né? Fala sobre a genealogia de Esaú e também vai falar que essa terra, quando Edom, né? Esaú chega lá, ela estava ocupada pelos horreus, né? Eles eram moradores daquela terra. Então, quando Esaú chega lá, a terra está ocupada, mas aí esse povo se envolve um com o outro, eles acabam, né, casando ali entre si, mas aí lá no livro de Deuteronômio vai falar que mais tarde eles serão destruídos, né? Eles foram destruídos, esse povo, né, os horreus, eles foram destruídos, né? Então, esse capítulo 36 do livro de Gênesis, ele vai narrar a genealogia de Esaú, que agora vai ficar conhecido como Edom. Esse capítulo ele vai focar na formação da nação edomita, né? E eles vão ficar ali estabelecidos no Monte Seir, quando eles se separam do povo de Israel, né? Porque a terra acaba ficando pequena demais para dois povos que tinham se tornado muito grande, né? Então, o capítulo ele vem demonstrando a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Isso mesmo, Deus prometeu e ele vem cumprindo as suas promessas. Então, esse povo que vem da linhagem de Esaú, eles vão ser um povo muito próspero, né? E aí é isso, né? É um capítulo aqui que a gente pode ver, né? Que eles, depois os edonitas, eles vão se tornar inimigos de Israel, né? E é interessante a gente ver que mesmo Esaú, ele não sendo ali o herdeiro da aliança, né, abraâmica, né, a gente sabe que ele era neto de Abraão e filho de Isaac, né? Então a gente vai ver que a Bíblia vai falar que mesmo ele foi, né, abençoado. Então a gente vê a soberania de Deus presente aqui nesse capítulo, né? E quando a Bíblia detalha, né, essa outra nação dos edonitas nascendo, né, vai detalhar aqui o nascimento, né, o crescimento dessa nação dos edonitas, que significa que Deus ele está cumprindo a sua promessa quando ele disse, né, para Rebeca que duas nações
estavam ali no seu ventre, estavam brigando ali no seu ventre, né? Então é forte ver que aquela revelação que Deus fez para Rebeca, né, agora está se cumprindo. E o nome que eu achei aqui, o mais bonito, né? Jeus. Achei um nome bonito. Jeus. Eu achei esse nome muito bonito. Jeus. E se fosse mulher, né? Um nome para homem, Jeus. Agora, para mulher, voto vai em Olibamar e Jeus. Aí você me diz aí qual o nome que você escolheria dessa genealogia aqui. Porque é difícil, tá? Achar algum nome aqui bonito. Mas me diz aí o nome que você acha bonito aí, que você escolheria, colocaria no teu filho ou na tua filha. Gente, isso aí foi o capítulo 36. Amanhã nós estaremos no capítulo 37 para a glória de Deus. Fique com esse capítulo incrível, cheio de nomes bonitos. E amanhã tem mais. Tchau!